comentei até outro dia isso com uma pessoa. O ambiente de uma agência do INSS, o ambiente da perícia de uma agência de INSS é muito pesado. Às vezes é mais pesado até de que um ambiente de hospital. É um ambiente pesado. Eu não sei explicar por que é assim. Eu entendo que não deveria ser assim. Mas é assim. Em toda agência, aquele ambiente é uma coisa tensa, pessoas doentes, pessoas convalescentes ali, gente precisando de um benefício de todo jeito. Eu vi um monte de gente entrar, inclusive, de cadeira de roda, carregada. Enfim, é um ambiente complicadíssimo e muito pesado. Então, se você já chega, se você tem essa condição, essa possibilidade de chegar num clima, tentando quebrar o clima para ser um pouco mais leve, isso te ajuda muito. E aí ela começou a ver a minha documentação, viu que eu tinha feito uma cirurgia, pediu que eu me levantasse para mostrar a cicatriz da cirurgia. Eu achei interessante, levantei a blusa e ela viu a cicatriz. Aí ela falou assim, bom, e aí perguntou algumas coisas, inclusive perguntou até quando olha só que coisa importante, até quando, foi dia 14 de maio, né, a cirurgia, eu falei, foi. Ela perguntou assim, quanto tempo o senhor ficou sem trabalhar? Bom, nesse momento, eu podia falar assim, e a perícia foi agora em agosto, meado de agosto, dia 15 de agosto. Eu podia ter falado para ela, até hoje. Podia, não podia? Mas não falei. Eu falei o quê? Falei a verdade. Eu falei, olha, fiquei até meado de julho, mais ou menos. Foi o que eu falei para ela. Então, ou seja, a cirurgia foi 14 de maio, eu fiquei o mês de junho todo e mais um pedacinho do mês de julho. Essa foi a minha resposta para ela. Pois ela me concedeu de maio até final de julho. Ela concedeu porque ela quis. Eu não pedi isso para ela, tá? Eu não falei nada, ela que entendeu dessa forma. E dessa forma foi feito. Não falei nada. Então, e daqui a pouco eu vou dar umas dicas mais específicas com relação ao seu comportamento numa perícia, porque ajuda muito, tá? Então, assim, resumindo a minha experiência, eu estava muito tranquilo, porque eu estava convicto que eu tinha direito ao auxílio doença, respondi, eu estava bem, já não sentia mais nada, eu já estava recuperado, então eu não fui para lá com uma posição assim de doente, eu não estava mais doente. Entendem isso? Entendem? Eu não fui para lá numa condição me mostrando super fragilizado, porque eu não estava super fragilizado, eu estava bem. Então, fui vestido normalmente, vou falar algumas dicas já para você. Mas eu quero colocar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando, quero colocar aqui um áudio de um amigo, ele inclusive está aí na live, ele vai reconhecer a voz dele, para vocês ouvirem. Ele fez uma perícia agora no dia 5 de setembro, anteontem, né? Olha aí, ó, olha o áudio dele, escuta bem. Oi, doutor André, bom dia, tudo bem? Acabei de sair da perícia aqui. Rapaz, aquelas dicas suas lá valeu muito a pena. A perita, né, começou a fazer as perguntas, questionamento, né? E aí praticamente encerrar, né? Assim, sem fazer muita pergunta. Quando eu falei para ela que eu tinha uma documentação, né, que conseguia auxiliar ela, né, a preencher lá o formulário que ela precisa preencher, né, precisa entregar. Nossa, se eu te falar, ó, entrei 7 horas, estou saindo agora. Doutor André, assim, não contei as perguntas, né? Mas basicamente ela fez todas as perguntas, 41, né? 41 perguntas. Fez todas. Respondi todas ali. Eu fui falando, ela foi preenchendo. Agora vamos ver o resultado, né? Tá certo. Muito obrigado aí, hein? Um abraço, tchau. Ele mandou esse áudio para mim, era 8h35 da manhã. Ele ficou 1h30 com a perita, né? Olha que legal isso, olha que coisa interessante. Porque ele seguiu as dicas que eu passei para ele e dessa forma ele entendeu que foi muito bem na perícia. E aí eu quero dar uma outra dica para vocês. Na minha perícia, quando ela terminou, ela falou assim, então tá, o senhor está liberado,
eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, doutora, o resultado saiu hoje à noite, né? Porque, por lei, eles têm que soltar o resultado imediatamente. Ela se enrolou, ela deu uma gaguejada e falou assim, não, é porque eu não sei o quê. Ela deu uma resposta que eu nem me lembro qual foi a resposta, mas assim, tipo assim que possível. Eu saí da perícia, fui fazer outra coisa, retornei para o escritório umas 2 horas, 3 horas depois. Quando eu retornei, já tinha o resultado. Já tinha o resultado no aplicativo do INSS. Vocês acreditam nisso? Então, ou seja, é muito importante que você tenha uma postura proativa, uma postura positiva diante da perícia. Sempre lembrando uma coisa, gente, perícia não é consulta médica. O perito não está ali para te consultar. O perito não está ali para te consultar. Né? Então, o resultado da minha perícia foi positivo, eu consegui o benefício. Tá? Verifiquei, e aqui eu quero deixar um alerta para vocês, que apesar de eu ter feito tudo isso, feito tudo certo, o INSS me concedeu um benefício com valor errado, e aí eu tive que apresentar um recurso, já está feito o recurso, uma diferença de quase R$400. Eu não vou deixar nada para o INSS que é meu, eu pago por isso. Né? Como é que eu descobri isso? Na hora que eu recebi a carta de concessão, eu fui verificar, fazer o cálculo, que eu sei fazer o cálculo, né? Para ver se estava correto aquele valor, e não estava correto. Então, entrei com um recurso para poder receber a diferença que eu tenho direito. Né? Então, veja bem, a perícia médica não é uma consulta médica. Então, o médico não vai te examinar. Ele está ali para avaliar se o que você está pedindo enquadra com a questão legal, se está dentro da lei, se está dentro dos requisitos para a concessão de um benefício ou não. Se tiver, ok. E foi isso que eu quis demonstrar para ela. E como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra isso falando a verdade e com documentos. Agora, o que acontece muitas vezes? O que eu vi lá. Tinha um monte de gente aguardando a perícia junto comigo. Não tinha ninguém, ninguém tinha nada na mão, nenhum documento. Você acreditar que o perito vai abrir o sistema para olhar seus documentos na hora da perícia, esquece. É uma situação ou outra que isso vai acontecer. Tá? Se você não levar e falar... Olha o que eu coloquei, esse áudio que eu coloquei aqui, a pessoa está dizendo, olha, a sua dica, doutor, foi muito importante, porque eu falei que eu estava com documentos na mão que podiam ajudar ela para responder o questionário dela. E aí a mesma coisa que eu fiz. Só que no meu caso, a perita já viu a pasta na minha mão, perguntou o que era. No caso dele, que ele falou aqui no áudio agora, ele, como a perita não perguntou nada, ele foi proativo e falou assim, olha, eu tenho documentos aqui que vão ajudar a senhora a responder o seu questionário. Na mesma hora, a perita quis ver o documento dele. E aí ficou 1h30 com ele dentro lá do consultório. Na minha visão, isso é muito positivo e eu espero que o resultado dele também seja positivo. Mas não é o que acontece em muitos casos. Infelizmente, a gente sabe disso. Né? Essa semana mesmo a gente teve um outro amigo que passou por uma perícia e aí, resultado, ele achou que tinha sido super positivo, mas infelizmente o benefício dele foi negado. Eu vou comentar aqui duas participações aqui, tá? Uma do Armando, que está dizendo o seguinte: eu também apresentei toda a documentação sem a perita solicitar, logo no início da perícia. Eu lembro, Armando, exatamente. Então, mas o que acontece é que as pessoas não levam nada, mano. Entendeu? As pessoas não têm essa ideia, não têm essa dica na maioria das vezes. E aí chega de mão vazia. E aí, se você espera, se você cria a expectativa de que a perícia vai pedir para você, ou vai te questionar, ou vai conversar com você, não vai. Não vai. Eles querem ir embora o mais rápido possível. Né? Eles não estão ali para te consultar.
E se você não faz sua parte, quem que vai fazer? Não vai ser o perito, né? A Neia, a Renata Guiar, está dizendo assim, no caso do erro do cálculo, o benefício pode ser sacado ou primeiro apresentamos o recurso. Neia, eu sugiro sempre que saque o benefício e faça o recurso posteriormente. Ok? Então, assim, algumas dicas para você. Quero passar algumas dicas importantes aqui para vocês agora, tá? Uma coisa também que é muito comum de acontecer, eu até separei aqui uma mensagem que eu recebi hoje, deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Olha o que a pessoa escreveu. Doutor André, eu dei entrada pelo LOAS já tem 8 anos, olha só. Fui negada 2 vezes, aí eu desisti. Continuo sendo acompanhada pelo médico. Tem como eu dar entrada de novo ou botar na justiça? Pergunta dela para mim. Então, olha só, olha que confusão isso. A pessoa deu entrada há 8 anos atrás. Ela acompanhou lá pelo aplicativo, isso é uma coisa muito importante. Você faz um pedido de um benefício e você não acompanha, não sabe o que aconteceu, não sabe o resultado, não sabe por que foi negado ou por que... Ué, tem que saber, ué. Fica tudo lá no aplicativo, gente. Olha, 90% das pessoas que eu atendo diariamente aqui, que vêm falar comigo sobre benefício negado ou indeferido, a primeira pergunta que eu faço é essa. Qual foi o motivo do indeferimento? Eu não sei. Como é que a pessoa não sabe? Eu acho isso um relaxo. Você precisa de um benefício, porque ninguém pede benefício sem precisar. Bom, pelo menos em tese. Ninguém pede benefício sem precisar. Aí o cara não acompanha para ver se saiu o resultado ou não. E quando acompanha, quando dá negado, ele não tem a curiosidade de olhar por que o INSS está dizendo que negou. Não faz sentido, entende o que eu estou falando? Não bate, não fecha essa conta. E aí o cara não sabe por que foi negado. A gente tem que ir lá, olhar para ver, para dizer, explicar, enfim. Tudo bem, mas já o interesse é de quem? Não é dele? Já não tinha que saber? Ele está procurando uma pessoa para poder explicar para ele o que pode ser feito, que tipo de recurso pode ser feito, e ele não sabe dizer por que foi negado. Olha essa situação dessa pessoa que eu acabei de ler aqui agora. Ela entrou há 8 anos atrás, entrou 2 vezes depois de novo, e agora que ela quer saber se ela pode recorrer. Ok, pode ser falta de informação, eu acredito nisso também, que a falta de informação atrapalha muitas pessoas, né? Informação é tudo, informação é vida. Mas eu entendo, tem muita gente, né, especialmente as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, tem mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de informação que vocês estão tendo aqui agora. Mas é de graça, está no YouTube, é só procurar como que eu passo da perícia. Eu tenho vários materiais aqui no canal sobre perícia. Eu tenho um vídeo que tem muita visualização, 10 dicas de como passar na perícia médica do INSS. É de graça. Então, em muitos casos, eu considero, tá ok, tem o pessoal que tem dificuldade, ok. Mas em muitos casos eu considero preguiça, comodismo, o cara não quer correr atrás do que é um negócio que é bom para ele, cara. Aí é impossível, não tem como, né? Não tem como. E uma coisa importante é acompanhar o desenrolar do seu pedido. Se você não acompanha, quem é que vai acompanhar para você? Fala para mim. Pelo amor de Deus, né? Bom, outra coisa que eu quero falar aqui para você, quero dar aqui 5 dicas. Já falei que tem um vídeo lá com 10 dicas. 10 dicas. É só procurar aí no canal, bota lá assim, 10 dicas para passar na perícia. Você vai ver o vídeo completão lá, ok? Mas aqui eu quero dar 5 dicas para vocês e logo na sequência eu vou responder as perguntas. Então preparem aí as perguntas de vocês. Primeira dica,
prepare um dossiê, prepare uma pasta, qualquer pasta. Eu gosto muito daquelas pastinhas pretas que tem aquelas folhas de plástico que você coloca o documento dentro. É isso mesmo, parece coisa antiquada. Pô, André, mas hoje em dia tem tudo, pode carregar tudo no celular. Você acha mesmo necessário? Acho necessário. Pode parecer uma bobagem, pode parecer uma crendice isso aqui minha, superstição. Mas, olha, o que eu tenho de depoimento de gente que tem feito isso no INSS, em órgão público, em concurso público que tem cota de pessoa com deficiência e o cara tem que passar pela banca para poder comprovar que ele tem a deficiência, é a mesma dica que eu dou. Monta um dossiê com todos os documentos que você tem. André, eu não tenho todos os documentos. Leva o que você tem, rapaz. Leva o que você tem. Depois, Armando está aí na live. Armando, coloca aí no chat, por favor. Armando é um cara super organizado. Nós conseguimos aqui a aposentadoria do Armando da pessoa com deficiência. Armando é um cara super organizado. Documento, assim, desde a infância, guardou tudo. Mosca branca, que eu costumo chamar. É difícil achar uma situação assim. E eu orientei o Armando no dia das perícias dele, ele fez dessa forma, levou o dossiê, e esse dossiê foi importantíssimo para a concessão da aposentadoria dele. Eu falo isso para ele. No 85%, 90% do trabalho, quem teve foi ele, de juntar a documentação a vida inteira. Então, o 15% foi o meu trabalho. Mas se não fosse a documentação que ele levou, certamente teria dificuldade. Mas se você não tem a documentação toda, igual o Armando teve, mas alguma documentação você tem. Quer ver uma coisa? Como é que você quer ir para uma perícia de auxílio-doença sem que você tenha um documento médico encaminhando você para tratamento ou para afastamento temporário da sua atividade? Impossível. Você não vai conseguir o benefício. Como é que você quer ter uma aposentadoria por invalidez se você não tem um documento médico encaminhando você, dizendo assim, tem uma amiga nossa que está aí na live, eu orientei ela dessa forma, ela é monocular, a gente está pedindo a aposentadoria, aposentadoria por invalidez para ela, e aí eu orientei ela, vá no seu oftalmologista, converse com ele, o médico, pessoa séria, né, em tese, a maioria são muito sérios, e ele vai te dar um encaminhamento para poder você ter essa aposentadoria. Ele vai dizer que você está sem condição de exercer a sua atividade nesse momento. E o médico deu o encaminhamento para ela, e a gente já fez o pedido, e eu espero que a gente consiga. Então, se você não tem um documento desse, se você não levar no dia da perícia esse documento, esquece que você não vai ter benefício nenhum. Você quer uma aposentadoria da pessoa com deficiência monocular, né? Ou surdez, qualquer outro tipo de deficiência. Você não leva um documento, um laudo médico, uma CID, não é impossível. Então, se você não consegue juntar a documentação médica, eu costumo sugerir que a pessoa leve atestado médico, receita de remédio, bula de remédio que a pessoa toma, se estiver tomando. Eu levei tudo. No meu caso, todas as bulas de todos os remédios que eu tomei, tanto no hospital quanto em casa, eu levei tudo. Levei tudo. E ela viu tudo. A perita viu tudo. Eu levei um calhamaço de papel por uma situação que foi pequena. A minha situação foi uma situação pequena. Imagina para uma situação de uma aposentadoria que é para o resto da vida. Você tem que levar documento que comprove isso. O Armando está falando, foi fundamental, mas só levei por conta das suas orientações. Essa briga nossa vai ser eterna, né? Você dizendo que foi por minha causa e eu dizendo que foi por sua causa. Mas eu estou dizendo
O importante aqui é que você junte uma documentação legal, entendeu? O documento que você tiver, todos, laudo antigo, laudo novo, exame médico, receita médica, o que você tiver, conversa com o médico de WhatsApp, leva tudo. Leva tudo. Ah, mas o perito não vai olhar. Leva. Eu garanto para você que faz diferença. Eu garanto. Em 99% dos casos. Vai ter, obviamente, né? Óbvio, é óbvio. Vai ter sempre um maluco que não vai querer ver. Né? Isso aí é ser humano. Nós estamos falando de seres humanos, tá? Não estamos falando de marciano, não. Os peritos que estão lá não são marcianos. Apesar de alguns parecerem, mas não são. Ok? Segunda dica, postura. Tem vídeo aí no YouTube falando para as pessoas irem de muleta, irem mal vestidas, sujas, descabelada, quem tem cabelo. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas que estão ali, do guarda, da pessoa, do rapaz da segurança que está ali, ao pessoal da agência, né, os atendentes que estão ali dentro da agência, especialmente os peritos que vão atender você, os caras são treinados para poder pegar essas coisas, pegar essas mentiras, pegar esses truques. Tem câmera lá fora. Se você observar, tem câmera lá fora, nas agências, vendo quem chega. Você acha que aquilo é para quê? Só para poder ninguém roubar a agência? Vai roubar o que ali dentro? Computador velho? Entendeu? Então, o que acontece? Postura. Vá como você é. Vá com a roupa que você tem, normal. Não precisa ir... Lá não é uma festa de gala e nem também é um botequim. Então, roupa do dia a dia. Postura. Postura normal. Porque isso conta. Tá? Se você está muito convalescente, está muito debilitado, se precisa, inclusive, de acompanhamento, tudo bem. Mas a maior parte dos casos não é isso. E aí, o que acontece? Você tem que ter a postura de como você está se sentindo. Estou muito mal, então não tem como disfarçar que está mal. Mas se você está razoável, postura de quem está razoável. Está bem, está se sentindo bem? É uma perícia para benefício de pessoa com deficiência monocular. Então, você já é assim há muito tempo. Não precisa ir lá com a mão no rosto, chorando. Nada disso. Postura normal. Dica 3. Diga somente a verdade. Se a pessoa te perguntar alguma coisa, responda a verdade, porque eles sabem quando a pessoa está mentindo. E se eles desconfiarem que tem algum tipo de mentira na história, eles simplesmente param a perícia de onde pegaram a mentira e liberam você e negam o benefício. Quando eles percebem que você está falando a verdade em relação ao problema que aconteceu com você, a perícia vai bem. Todos os relatos que eu tenho são assim. Mas quando eles percebem que você está inventando, que você está aumentando o problema, se você está colocando mais coisa em cima da situação, eles correm da situação. Eles correm, entendeu? Eles correm para poder não entrar naquilo ali, porque eles têm medo. Eu vou explicar por que isso acontece. Eles têm medo de concederem um benefício e depois vir uma auditoria e pegar e dizer que eles concederam de forma fraudulenta aquele benefício. Polícia Federal, dá tudo isso para eles. Então, quanto mais eles acertarem, para eles é melhor. E quando eles desconfiam de alguma coisa, assim, para não ter nenhum tipo de problema, eles negam o benefício. Estão entendendo o que acontece? Então, fale a verdade. Não inventa moda.
Não aumenta. Não aumenta. Quarta dica, não se vitimize. É isso mesmo. Sabe o que acontece? Eu recebo... Eu estou nessa história, gente, de advocacia há 33 anos, como eu falei no início da live. Então, quando a pessoa começa de conversa, a gente já percebe. Tem gente que... E eu não estou dizendo que é mentira, sempre, tá? Mas tem gente que tem todas as doenças do mundo. E eu estou ouvindo ali a pessoa. Aí eu pergunto assim, você tem laudo médico de tudo isso? Não, eu nunca fui no médico. Se você vai pedir um benefício para o INSS, aí o cara diz que tem artrose, osteoporose, bico de papagaio, pé torto, dor no joelho, dor na cabeça, dor no ombro, bursite, e você não tem um laudo médico disso. Quando você tem um laudo médico, tem o dossiê, tem tudo isso, já é difícil conseguir um benefício. Agora, você imagina se você, na hora da perícia, você começa a contar a história da sua vida para o perito, de todas as doenças que você já teve, achando que com isso vai sensibilizar o perito para te dar o benefício. Isso não funciona. Olha, eu tive um problema de vesícula, fiz uma cirurgia. Eu só falei disso. Eu podia ter falado, eu tenho queda de cabelo, eu tenho problema de visão, eu tenho joanete no pé, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor de cabeça. Para que eu vou ficar falando isso? Se eu tenho ali a documentação que prova que eu passei por uma cirurgia de vesícula. Ora. Entendeu? Então tem gente que gosta de se vitimizar pra caramba. Gosta de ficar falando de todas as dores do mundo. Tem gente que tem mesmo todas as dores do mundo e tem documento para isso. Se é o caso, então ok. Mas, numa perícia médica, tenta focar em um problema. Não joga para o ventilador 300 situações, porque isso não funciona. Eu estou te falando que não funciona. Você está com um problema sério de depressão. Depressão pode gerar algum benefício no INSS, inclusive aposentadoria. Tem alguns casos que a depressão pode ser considerada até como deficiência. Mas, sempre associado à depressão, tem outros problemas. Tem diabetes, tem alguma deficiência, alguma questão de saúde, trauma com o marido, trauma no trabalho, trauma não sei de quê. E o cara resolve, na hora, contar a história da vida dele para o perito. O perito não quer ouvir a sua história. Ele não é psicólogo. Ele não está ali para isso. Ele está ali para avaliar se o que você está pedindo enquadra com a lei ou não. Vocês precisam enfiar isso na cabeça. Não se vitimizem. Não inventa história. Não inventa de contar a história da sua vida na hora da perícia, porque não funciona. Não vai ser favorável para você. Enfia isso na cabeça. E por último, e muito importante, acompanhe o resultado. Saiu do INSS, acompanha pelo bendito do aplicativo, gente. No celular, acompanha. Porque o INSS não vai bater na sua porta avisando o que aconteceu, como aconteceu. Não vai. Quem tem que fazer isso é você, cara. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então acompanha o raio do resultado. Deu indeferido. Pô, entra lá, procura saber por que o INSS negou o benefício, cara. Lê o troço. As pessoas hoje têm preguiça de ler uma frase. Uma frase.